As Ciências Humanas e Sociais, e ela está composta pela professora Marta Abreu, nossa colega historiadora, representando aqui a história, né? Nossa colega Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, é uma colega muito querida, outra colega muito querida, que é a Lígia Segala, que é professora também da Universidade Federal Fluminense, e por mim, né, que estou aqui, sou do IFIX, da UFRJ, e estou na organização do nosso colóquio. Então, é uma mesa auto-organizada. E eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para Marta Abreu. Obrigada, Maria Laura, Lígia, é um prazer enorme estar aqui, fico super honrada pelo convite. Não sou a única historiadora, eu espero, mas, inclusive, quando fui convidada, fiquei muito emocionada mesmo. E aí veio o convite, né? Aí eu vi que todo o convite estava para a contribuição do Luiz Rodolfo para a antropologia, para as ciências sociais. Aí eu mandei um e-mail pessoal para a Maria Laura, assim, estou achando que é pouco. Eu acho que também tinha que ser incluída a contribuição do Luiz Rodolfo para a historiografia brasileira. Aí, mas, claro, não dava tempo. E a ideia, inclusive, era a gente também reunir trabalhos de historiadores que tem como marco a obra de Luiz Rodolfo. Mas não deu, a gente vai deixar para uma próxima, né? Porque eu acho que esse encontro tem que continuar, inclusive, né, com outras oportunidades. Bom, pessoalmente, eu não conheci muito Luiz Rodolfo. Agora, eu passei ali com a Guacira, ele foi da minha banca em 96, quando eu recebi o título, o Prêmio Silvio Romero de 96, ele tinha vencido em 95, né? E ele foi da minha banca junto com o Guacira, eu não me lembro, tentei encontrar o meu diploma, mas não achei, para ver os outros membros, mas ele estava lá e a gente se conheceu nesse congresso de 96 e quando da entrega do título, tenho quase certeza, do prêmio, né? Silvio Romero. Então, pessoalmente, eu conheci muito pouco. Mas talvez eu seja uma das pessoas que mais conhece o livro Projeto e Missão. Eu, relendo para a mesa de hoje, e, assim, inúmeras vezes eu já abri e reabri esse livro. E, abrindo de novo para preparar o que eu ia falar, me vieram, assim, também muitos momentos, né, de construção do próprio campo da história da cultura popular no Brasil e lembrando da importância desse livro. Então, era homenagear hoje o Luiz Rodolfo é um pouco também pensar na minha própria trajetória como historiadora da cultura popular. E em vários caminhos, né, a obra do Luiz Rodolfo me atingiu. Até hoje é uma leitura obrigatória de meus orientandos e dos cursos que eu dou. Entre todas as lições desse livro, eu vou comentar várias. Talvez a maior delas tenha sido a que foi explicitada por Cláudia e Maria Laura na apresentação, que era, vou citar, entender a história do movimento folclórico, para avaliar nossa atuação e reatar os laços com o passado que nos constituiu e nos interessa. Não é possível trabalhar com cultura popular sem percorrer as páginas de Projeto e Missão, sem procurar entender o nosso interesse, a cultura popular, e como ele se situa hoje na relação com os detentores do que chamamos de cultura popular. Hoje eu estou profundamente envolvida com as políticas patrimoniais no campo imaterial. E sempre me pergunto, o que Luiz Rodolfo estaria achando disso? Ou quais as relações do passado estudado por ele e os programas hoje ligados ao patrimônio imaterial? Ao menos sempre que eu estou em campo, os historiadores hoje também têm um campo, especialmente com os detentores do título
do jongo como patrimônio cultural do Brasil e de alguns quilombos do estado do Rio de Janeiro, eu lembro o tempo inteiro das lições que estão em Projeto Missão. E converso sempre com Elaine Monteiro e com Hebe Matos, companheiras de trabalho. Sempre o tempo inteiro a gente comenta, eu não quero ser folclorista. E o que é isso? Né? Onde eu aprendi a tentar não ser folclorista, mas sem jamais poder abrir mão de todo esse passado. Afinal, né, os historiadores e acho que antropólogos também, a gente tem que lidar com o nosso passado. E o nosso passado é feito de muitos folcloristas. Então eu chamo sempre de tentações, né? Tentações de não ver o mundo como os folcloristas. Um mundo inteiramente revelado por Vilhena num livro deslumbrante em termos de proposta conceitual e de pesquisa. Eu separei em 4 grandes questões a minha fala. Vou tentar ser breve, eu não vou ler mais não, né? Mas eu vou as minhas marcações aqui. Primeiro, eu sei, né, de todas as contribuições que ele deu para o campo da historiografia, mas no momento que sai o livro, ou a tese do livro, eu acho que é muito importante lembrar, pontuar, que estava impossível, ou era muito difícil estudar cultura popular nos anos 80. A partir da síntese e do trabalho de Luiz Rodolfo e do livro, ele abriu caminhos para a gente, abriu caminhos mostrando os limites do trabalho dos folcloristas, mas nos oferecendo uma série de métodos e discussões e de percepções de como foi importante esse trabalho deles até aquele momento e que ainda hoje continua. Eu percebo também que o próprio Luiz Rodolfo ele vai utilizar, né, eu fui rever, vários historiadores que estão nos anos 70 e 80 na Europa também recuperando os folcloristas, como o Peter Burke, o Darton e o próprio Thompson, que ele não cita, mas eu tenho certeza que ele deve ter lido. E que era exatamente um movimento, o Ginsburg, né, obrigada, o Ginsburg, eu anotei aqui, essa aproximação com a história que Luiz Rodolfo faz tão bem, está nas suas próprias fontes de inspiração. E aí toda a iluminação que ele permite ao trabalho do historiador que quer se dedicar à cultura popular. Porque nos anos 80, 90, quem quisesse ficaria muito perdido com toda a crítica, com toda a demolição que foi a obra de Florestan Fernandes e de outros, né, sociólogos em relação às obras, ao trabalho dos folcloristas. Evidente, e eu acho que esse é um dos cernes, né, da obra dele, é revelar a disputa no campo da antropologia e da sociologia, da construção do conceito de cultura popular e de folclore. E nesse sentido, a gente viveu nos anos, essa é minha análise, né, nos anos 70 e 80, no 80 acho que começa a mudar, um recuo da historiografia no campo da história cultural. E aí um predomínio muito grande, especialmente nos anos 70, né, depois da grande crítica de Florestan, há uma história econômica, há uma história estruturalista, uma história da luta de classes, e a história cultural recua muito nos anos 70. A partir dos anos 80 e 90, e nesse sentido o livro de Rodolfo é um marco, a gente começa a poder olhar de novo com outras categorias, com outras perspectivas. Eu brinquei com a Maria Laura ali fora. O Luiz Rodolfo, para mim, está como o Canclini está, né, para a América Latina, no sentido de desconstruir a história da cultura popular feita pelos folcloristas e sem desrespeitá-los. Eu acho que isso também é muito importante. Acho que a Cláudia falou disso agora, né? Como que ele lida com a produção dos folcloristas, valorizando a sua atuação política, a sua missão, de alguma forma, e reconhecendo, muitas vezes, trabalhos com metodologia, com enorme importância desses folcloristas no passado. Então, essa era a primeira parte que eu queria destacar. A segunda é que, ao nos mostrar, né, o que foi o movimento folclórico brasileiro, o Rodolfo nos permite olhar de novo para os folcloristas
como fontes, né? E aí é uma operação fundamental para os historiadores. É possível estudar, sim, a história dos maracatus, a história dos congados, a história das folias de reis, a história dos jongos, a partir da perspectiva de que os folcloristas também são fontes, né? Entender as condições de produção desses folcloristas é, para mim, a enorme contribuição do Luiz Rodolfo. No meu trabalho, eu tenho vários trabalhos que é sempre citado, mas especialmente na história dos jongos, né, que a gente conseguiu construir do século XIX aos dias de hoje, através de outras fontes, mas principalmente através das fontes dos folcloristas, a história da expressão cultural, a história dos jongueiros, a partir do diálogo com as fontes que são os folcloristas. E no caso do jongo, talvez a maior das folcloristas, são vários, mas especialmente Mário de Andrade, mas Lavínia Reynolds, que estava na banca do Florestan Fernandes e que teria lhe dado a nota 9. Nunca me esqueço disso quando eu releio a Lavínia. Ela é a responsável pela nota 9, e ela fez um trabalho maravilhoso que não foi muito divulgado, sobre folclore negro, folclore popular, né, em São Paulo, mas ela descobre, né, no trabalho de pesquisa, a questão racial e o folclore negro. E através do Luiz Rodolfo, aí eu já vou entrando, né, nessa minha terceira destaque que eu quero dar, como que os folcloristas, como fontes para a história das expressões, se tornam também, eles, então, objetos de pesquisa. Como eu queria ter vindo de manhã, eu peço muitas desculpas, eu não tenho conseguido vir de manhã, porque eu queria ver diversos trabalhos que estão trabalhando nessa perspectiva de trazer, então, o folclorista como atenção central, né? E, nesse sentido, lá na UF, a gente desenvolveu uma linha de pesquisa toda baseada na perspectiva aberta do projeto Inicial, não só pela história das expressões, mas a história do pensamento intelectual de Arthur Ramos, Amadeu Amaral, Edson Carneiro, Cecília Meirelles, Guerra Peixe, Pereira da Costa, Mário de Andrade, Renato Almeida, Joaquim Ribeiro e Lavínia Reynolds, Costa Vilela, aquela coisa que ela muda de nome. E através de Lavínia, entender a formação da Lavínia, né, entre o folclore, a sociologia, a antropologia. Eu tenho uma das descrições mais importantes sobre o jongo nos anos 40. Né? Então, a Lavínia, ao mesmo tempo, ela produz uma versão, mas ela produz as fontes para a gente entender o jongo nos anos 40, no interior de São Paulo, quando ela vai com Antônio Cândido e outra equipe de pesquisadores da USP, que ela se incluía, para fazer uma série de filmagens. Não, ela não está fazendo filmagem, ela está fazendo pesquisa. E eles são recepcionados por vários jongueiros da região, do interior de São Paulo, nas cidades que visitavam. E aí ela cita os nomes, ela conta a história dessas pessoas. E ela encontra, numa dessas festas que foram organizadas para receber os folcloristas da USP, ela encontra uma missão do DIP, que estava ali fazendo filmagens também sobre essa expressão cultural do interior de São Paulo tão importante. Então, eu acho que é essa perspectiva que Luiz Rodolfo nos permite olhar. É olhar o folclorista como intelectual, como fonte, como produtor de conhecimento, que claro, tem que ser questionado, mas tem que ser respeitado, e especialmente respeitado em sua atuação política. Isso também eu descobri na obra do Luiz Rodolfo, que não basta a crítica aos folcloristas, né? Muito mais, a obra dele vai muito mais longe do que isso. E aí a minha brincadeira inicial, né? Eu não quero cair em tentações, que é o meu passado, né? Quer dizer, historicizar, quer dizer, o que Luiz Rodolfo fala? Ele historiciza a forma de se relacionar com a cultura popular, seja no campo acadêmico e seja no campo político.
que isso é uma dimensão que nós até hoje temos que lidar. Quem está envolvida com as políticas de patrimônio cultural está sempre se relacionando com as políticas públicas em relação à cultura popular. Como lidar com os detentores da cultura popular ou cultura negra. Eu entendo que a forma que o Luiz Rodolfo lida com esses saberes e com essa produção de conhecimento dos folcloristas ainda é uma obra fundamental e que tem que ser sempre relida. Por fim, é o quarto item que eu queria destacar, que talvez está ligado a tudo isso, é que eu tenho encontrado recentemente o Luiz Rodolfo, acho que Cláudia falou um pouco disso, né? Na fala ou na escrita dos folcloristas de hoje, se apropriando da obra. Mas eu entendo também que os detentores da cultura popular, infelizmente, eles não se apropriaram da obra, mas se apropriaram dos folcloristas. E aí Luiz Rodolfo está coberto de razão. A missão dos folcloristas penetrou intensamente na sociedade brasileira, no campo educacional, como Lígia sabe muito bem, entre o senso comum na televisão, a missão deles é de uma força tão profunda, e isso Luiz Rodolfo respeitava. E faz a gente que está no campo, né, ter que dialogar com essa missão dos folcloristas e pensar o tempo inteiro qual é o nosso papel hoje, a nossa missão hoje. Eu tento não cair na tentação da missão, mas é ela mesma. Né? Quer dizer, qual é o papel do intelectual na relação com as culturas populares hoje? Seja no museu, seja institucionalizado no museu, seja institucionalizado, tem o Museu do Pontal, seja institucionalizado na universidade, na escola, aonde a gente quer que seja. Mas eu vejo que entre os detentores, como os folcloristas estão presentes, você chega em comunidades de folias de reis ou de jongos, eles falam de folclore, hoje já estão mudando para a cultura popular, mas a palavra folclore é algo importante, e os folcloristas foram muito importantes para as folias de reis e para o jongo. Eu vou dar um exemplo e aí vou encerrar. A professora Cássia Frade, acho que muitos de vocês conhecem. Ela está doente. Ai, que pena. Né? Eu acho que Cássia Frade no Rio de Janeiro, uma pessoa importantíssima para essa relação entre o folclore, a antropologia, a história. A Cássia, como folclorista, nos anos 70, 80, ela trabalha no interior, desde os anos 70, participa dos boletins da Comissão Fluminense de Folclore, ela é uma das lideranças da Comissão Fluminense de Folclore, que hoje a documentação está toda lá, não sei se ainda está, lá no INEPAC. Tem até uma doutoranda da Unirio trabalhando com essa documentação da Cássia Frade no INEPAC, que faz um pouco o trabalho do Luiz Rodolfo no nível estadual, porque o Luiz Rodolfo trabalhou muito, né, a comissão central, mas ele abriu um campo para essas comissões estaduais e que estão aí, Cláudia, ainda estão. E no caso do Rio de Janeiro, ela, junto com o professor Hélio Rodrigues, não sei se ouviu falar dele, lá da UF, lá de Santo Antônio de Pádua, eles eram folcloristas, sim, e começam a organizar encontros de folia de reis e de jongos. Os jongueiros, hoje, com toda a politização que a patrimonialização do jongo permitiu e mobilizou no mesmo sentido do, como é que ele fala? Rumor, né? Como é que é? O rumor. Como rumor, ele destaca, para mim, uma das categorias que eu uso até hoje. Precisamos fazer rumor. Voltando à Cássia,
quando a Lei do Patrimônio sai em 2000, na patrimonialização do jongo, no inventário escrito pela Elizabeth Travassos, um dos itens importantíssimos é que os grupos jongueiros já estavam mobilizados antes. Já tinham encontros de jongueiros pelo estado do Rio de Janeiro. É verdade, já tinham, desde os anos 80 e 90. E quando você vai ver, quem é que estava ajudando? Quem é que estava fazendo o rumor desses encontros de jongueiros? São os folcloristas, fazendo a sua missão. E essa missão, né, que a gente também pode ler como uma ação política importante, né, de defesa da cultura popular, seja lá o que é possível entender sobre. Né? Acho que os detentores hoje, Cláudia, também levantam a bandeira, não esqueceram os folcloristas. E se os detentores não esqueceram os folcloristas, a gente também não pode esquecer. Né? Eu queria destacar, como faz o Luiz Rodolfo, e aí eu encerro, os momentos de que o Luiz Rodolfo mostra a importante atuação política dos folcloristas. A luta e o apoio, a proteção aos cultos e festas ligadas à cultura afro-brasileira. Quantas expressões eles chancelaram quanto que eram perseguidas por governos autoritários. Ele destaca a atuação de Edson Carneiro, Carolina deve ter falado disso, a importância da atuação de Edson Carneiro na defesa das religiões afro-brasileiras, René Ribeiro e o Edson Carneiro na Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro nos anos 70. O quanto ele chancelava a luta política das escolas de samba. Sem falar, né, nas semanas de folclore organizadas no Nordeste, que aí eu destaco também uma outra importantíssima folclorista, que é uma antropóloga, Beatriz Blas Dantas. O trabalho dela em Sergipe é uma coisa impressionante nessa relação de folclore, cultura popular e defesa das religiões afro-brasileiras. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Bom, quero agradecer também o convite da Maria Laura e dos demais organizadores, né, para participar aqui dessa conversa e dessa homenagem ao Luiz Rodolfo. E nós combinamos que eu iria falar sobre fotografia e não há como não deixar de projetá-las aqui, então vamos apostar no funcionamento impecável da máquina. E eu vou começar falando de longe para depois chegar mais perto. Nas pesquisas sociológicas europeias em meados do século passado, as fotografias tinham um uso residual. Apostava-se na objetividade dos dados estatísticos, nas tabelas, guardando uma distância calculada das ilustrações fotográficas que lembravam, nas suas ambiguidades, reportagens apressadas ou relatos de viagem. Na pesquisa etnográfica, no entanto, elas são recorrentes nas sugestões e manuais para o trabalho de campo, haja visto as recomendações de Marcel Mauss, Criolla, o cuidadoso uso de fotos por Malinowski, articulando texto, imagem, legendas, os trabalhos de Mead e Bateson e tantos outros. Também nos estudos de folclore, elas tinham um lugar de destaque. Era comum, nos projetos externos, apoiados pelo então Instituto Nacional de Folclore, nos anos 1980, quando eu fui coordenadora dessa área, as páginas anexas de relatórios com fotografias coladas relacionadas a processos de pesquisa e documentação realizados ou as iniciativas de difusão cultural calçadas na produção dos folcloristas já consagrados ou nas teorias da antropologia cultural.
despachados para arquivos, as fotos não raro eram destacadas do documento e guardadas em pastas nos arquivos de mental da biblioteca, junto a outras coleções institucionais organizadas por assunto. Essas séries, no mais das vezes, feitas de forma amadora, eram, assim como as demais, fragmentadas, isoladas de seus contextos de produção, das referências de autoria, de legendas de identificação. Produzia-se neste arranjo a crença na autenticidade da imagem mecânica, a aposta na invisibilidade do observador. Esse fenômeno de despersonalização da imagem fotográfica na preservação documentária, recorrente naqueles anos, define a fotografia como dado, objeto coletado, fragmento da realidade objetiva, evidência comprobatória. As fotografias documento, que são completamente construídas, convencionais, imediatas, puderam aparecer como realistas, imediatas, exatas e verdadeiras. A considerar ainda a rara indicação de datas precisas, embebendo cópias e negativos no tempo infinito da fotografia. Salteadas por assunto, desmontavam narrativas ou descrições possíveis, valendo como ilustrações essencializadas, ícones temáticos de pouco interesse para a pesquisa antropológica. Esse critério de classificação e os modos de acondicionamento então adotados foram deslustrando a produção fotográfica acumulada na instituição desde o movimento folclórico, datado pelo Rodolfo, de 1947-1964. Aquela época, em consonância com referências internacionais, Edson Carneiro, nas recomendações para as enquetes do folclore, insistia sobre a importância desses registros mecânicos na construção etnográfica, na medida em que, cito, constitui um documento vivo da observação. A fotografia ilustrativa de aspectos do folclore deve ter sempre caráter dinâmico, um movimento, uma ação e não uma pose. Carneiro defendia uma ideia de folclore que se opõe às compilações inertes, às cristalizações do antigo, do arcaico e do tradicional. Distinguia-se desta feita de outros intelectuais do movimento romanticamente encantados pela nostalgia folclórica. Além das fotos sobre folguedos, artesanato e outros temas de interesse para a cartografia e o calendário cívico folclóricos, o movimento guardou aquelas que registram o trabalho dos folcloristas. Estas contornam os debates conceituais e metodológicos, revelando dimensões cerimoniais e políticas, situações extraordinárias do movimento que avivam, comovem e exaltam uma grande corrente nacional em torno de seus projetos. Com poucos recursos financeiros, o movimento mobilizava um capital social e simbólico agenciado por lógicas de consideração e favor. Esse caráter voluntário, missionário e salvacionista, acionado na retórica de engajamento, cito, serviço com devoção, entusiasmo e amor ao folclore, fim de citação, segundo Renato Almeida, e atualizado na documentação fotográfica para divulgação, buscava sensibilizar autoridades e opinião pública, estimulando apoios para os seus programas de pesquisa, preservação e aproveitamento do folclore na África. Procurei, através do projeto Acervo Fotográfico, sob minha responsabilidade lá no INF, financiado pela Fundação Moody's, em 1986,
reconstituir as coleções institucionais, recuperar seus sentidos a partir de indícios como fragmentos de carimbo de fotógrafos, uma assinatura, o mesmo tipo de papel utilizado como suporte, uma marca de material editado indicando publicações da campanha da Comissão Nacional, do INF, listagens de projetos. Foi por dentro desse esforço que conheci Luiz Rodolfo. Ele começava a esboçar seu objeto de tese de doutorado em torno dos estudos e dos processos de organização e institucionalização do que chamou de movimento folclórico. Comprometeu-se com o meu projeto em identificar e relacionar fotografias dispersas em pastas com títulos genéricos como Congressos de Folclore, Semanas de Folclore, Inauguração de Exposições, Eventos de Folclore. Nelas estavam reunidas fotos de folcloristas em ação, as mais solenes, com Renato Almeida de terno e gravata, pontas brancas do lenço no bolso, ou Cecília Meirelles com echarpe, luvas e chapéu pillbox, até aquelas que apareciam com adereços ou com os festejados trajes típicos, a bombacha, o gibão, o chapéu de vaqueiro alagoano. Acertamos que ele faria a identificação dessas figuras usando máscaras em papel fino, com desenho de silhuetas numeradas, tentando recuperar local e data, intenções e destaques, abrindo circularidades com a documentação textual disponível no Instituto. Luiz Rodolfo mergulhou por semanas naquelas gavetas, cobrindo de notas com letras miúdas aquelas imagens desgarradas. Conseguiu, apesar de lacunas, estabelecer nexos importantes entre fotografias de folcloristas, de autoridades e do emblemático popular, no mais das vezes construído por registros visuais de folguedos e apresentações. E ainda, mapear espaços sociais de celebração, posições de distinção nas tribunas e nas reuniões relevantes, nas homenagens e nas festas, alianças políticas objetivadas. As fotografias de grupo, enquanto uma categoria específica de registro, seja em rituais familiares, seja em eventos sociais, religiosos e políticos, são destaques desde fins da segunda metade do século XIX, nos álbuns domésticos, nas reportagens e nas revistas ilustradas citadinas. A posição e a circulação das pessoas e de suas insígnias, os modos de olhar, os gestos, a indumentária, revelavam cenas reconstruídas pelo flagrante, possível, então, pelo desenvolvimento da técnica e do suporte fotográfico, câmeras mais simplificadas e leves, filmes mais sensíveis em enrolo, reprodução de meios tons. Esse flagrante, portanto, em oposição às primeiras coleções oitocentistas dos portraits, sentenciados pela pose de longa duração. Composição, enquadramento e cortes de edição estabeleciam hierarquias figurativas, papéis sociais caracterizados, proximidades sociais valoradas, vazios, adesões pretendidas, evitamentos e sombras. A fotografia é, desde então, um meio de eternizar e solenizar esses momentos de culminância da vida social, onde o grupo, simbolicamente, reafirma a sua unidade. No caso do movimento folclórico, a expressão máxima dessa cumplicidade cultivada através das fotos aparece nos congressos. O dar-se a ver como imagem frontal em plena lisibilidade na foto do grupo, a contiguidade estreita e acordada,
a deferência recíproca responsabilizam e compromissam entre si esses sujeitos enlaçados e ainda esse corpo coletivo estabilizado pela imagem com aqueles que olham a foto. A frontalidade sem profundidade de campo evoca a interporalidade, adensando, o que exalta Renato Almeida, citado por Luiz Rodolfo, a expressão de uma fraternidade folclórica, com ênfase na ação coletiva e no comum acordo, para além do campo de disputas em jogo. Uma rede idealizada de confrades. Eu não vou tratar aqui, genericamente, das relações entre a fotografia e o folclore, né, que já fiz isso em outros trabalhos sobre a coleção do Marcelo Gotopô e sobre o próprio acervo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Mas, antes, vou procurar fazer alguns comentários sobre as fotografias que o Luiz Rodolfo escolheu para o seu livro. Nele, no livro, Luiz Rodolfo apresenta 2 cadernos com seletas de fotos. O primeiro intitula-se Os Caminhos da Institucionalização e o outro, Os Congressos, Folcloristas, Autoridades e o Popular. Em Os Caminhos da Institucionalização, as imagens escolhidas mostram alguns momentos chaves desse processo, festejados pelo movimento folclórico. Não estão meditadas rigorosamente por um critério cronológico, mas sugerem um sentido de evolução, de avanço organizacional ilustrado. Instantâneos obrigatórios mostram passagens ritualizadas do tomar a palavra, os discursos e a hierarquia dos discursos, a assinatura pactuando ações de interesse, o cortar da fita na inauguração de exposições, o ato de posse de representantes, a ação coletiva nas fotos de grupo, construindo uma narrativa figurada com temporalidade específica, desde do primeiro congresso de 1951 até o golpe de 64, quando Renato Almeida, nos termos de Luiz Rodolfo, salva a campanha de defesa do folclore brasileiro, depois da prisão do seu diretor, Edson Carneiro, ligado ao Partido Comunista. As fotos, junto aos presidentes, vemos aí Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, governadores, ministros e outros homens de mando da República, anunciam e expressam, desde então, o esforço dos folcloristas em objetivar e fazer render um capital simbólico importante, qualificando seus escritos e seus pleitos. Há um esforço concentrado de persuasão dirigido a autoridades em busca do apoio do Estado, centralizando e potencializando iniciativas e descentralizando de forma balizada conhecimentos sobre o folclore e ação conservatória. Renato Almeida mostra a convicção de que a proteção do folclore não é tarefa de estudiosos nem de alguns homens de boa vontade. É obra do Estado. Nesses testemunhos de presença, há uma relação manifesta e privilegiada com lugares de memória e de poder. Os museus, o Palácio de Cultura, a Associação Brasileira de Imprensa, os espaços culturais renomados, local ou nacionalmente. A seleta de fotos oficiais reproduzida nos meios de comunicação possíveis consagra as presenças de honra e sanciona alianças políticas e intelectuais em prol da institucionalização e do reconhecimento acadêmico desse campo de estudo. As fotografias convencionais fixavam condutas sociais aprovadas e socialmente regradas. Circulavam ainda essas imagens entre os folcloristas, o que pode ser visto nos acervos de diferentes comissões estaduais e municipais
distinguindo e reconhecendo seus participantes, reatualizando suas posições nas redes de estudiosos e nas de seus apoiadores e comentadores. Não são fotografias inovadoras, mas cumuladas por um script previsto e eficaz, uma memória portátil, trunfo de visibilidade para novas negociações. Essa foto, aqui à esquerda, né, da inauguração da exposição de São Paulo, né, de 54, ela revela muito, né, quer dizer, esse arranjo, mais das vezes mobilizado pelo Renato Almeida, né, de chamar, por exemplo, o Câmara Cascudo, né, que o movimento tinha uma relação complicada, né, que ele participe, né, nas 4 pontas do laço, né, que ele esteja ali, né, com o Edson Carneiro também se insinuando na foto, né, o Renato Almeida quase que, né, organizando, né, o ato, né, organizando o movimento das mãos. Né? Então, quer dizer, como é que ele tinha, e eu acho que essa imagem é muito forte, né, no sentido de mostrar, né, esse trabalho de consolidação de aliança, de neutralizar conflitos, né, de criar essa cordialidade, né, tão enfatizada e tão discutido, o ethos do folclorista, tão discutido no trabalho do Luiz Rodolfo. E a última imagem do primeiro caderno, né, traz as revistas de folclore, né, que também é o lugar fundamental dessa revista no sentido de centralizar essa produção, né, de dar visibilidade, né, as inúmeras contribuições, né, tanto de antropólogos como de folcloristas, né, de alguma maneira criando um espaço, abrindo, instigando, né, espaços de pesquisa, de discussão, de uso, né, da educação. Né, as primeiras são um trabalho, quem fazia, né, essa edição, né, no início, o Maurício Vinhas de Queiroz, né, quer dizer, um trabalho também muito atento, né, enfim, ao uso da imagem, a seleta tipos. Com fotos do Marcelo Gotorno. Eu estava evitando de falar, né, porque eu trabalhei anos sobre ele, né, mas as fotos, porque nesses arquivos desorganizados, né, comecei a encontrar algumas fotos de uma beleza, né, de uma qualidade que destoavam, né, do amadorismo da produção de folcloristas, né. E foi daí que, enfim, tramando, comparando, né, cheguei ao fotógrafo, que ainda era vivo naquela ocasião, e que me garantiu aí desenvolver durante mais de 5 anos um trabalho exaustivo, né, sobre essa produção. Mas, voltando aqui, o segundo caderno, apresentado por Luiz Rodolfo, abre com as imagens de folguedos e festas populares. Nos congressos, tem lugar de destaque os festivais e as exposições, entendidas por Almeida como a carta viva do folclore. Como frisa Vilhena, ao invés de incluírem, aqui eu usei Vilhena, né, ao invés de incluírem apenas debates intelectuais internos à comunidade de pesquisadores, eles ofereciam estrategicamente grandes espetáculos com grande afluência de público e ampla cobertura na imprensa. Articulavam-se assim, de forma figurada, as forças centrais, né, defendidas no movimento folclórico. Essa imagem sintetiza especialmente a dos folcloristas e seus colaboradores, aqui de terno o Renato Almeida, representados como um corpo e personificado em Renato Almeida,
a das autoridades como garantidoras de uma institucionalização pretendida, sem, no entanto, enfeudar as comissões à política, e, finalmente, a do povo nas ruas. A cordialidade de inspiração popular, como frisa Vilhena, pode ser encontrada mesmo nos contextos mais formais dos contatos entre folcloristas reunidos pelo Congresso. A combinação entre o palacete e o chapéu de cangaceiro, está no canto, né? Essa combinação, né, entre o palacete e o chapéu de cangaceiro em recepção na casa de Dante Laetano é qualificada como reunião elegante e de sentido folclórico, animada por causos e cantigas populares. Uma das séries apresentadas por Vilhena nesse segundo caderno mostra a exposição do Congresso Internacional de 1954, em São Paulo, em que estão sugeridos, por critérios geográficos e temáticos, os quadros folclóricos vivos, ambientação que dispõe de forma relacional objetos, indumentárias, recursos cênicos. O folclorista, aí vemos Renato Almeida, inclui-se como personagem estratégico, trazendo para a imagem a ambiguidade do termo folclore ressaltado por Vilhena, que designa, ao mesmo tempo, uma área de estudo e o seu próprio objeto. Renato Almeida posa no lado de dentro do cordão que separa a cena popular e o público, fazendo-se figura singular de mediação. No meio de pilões e gaiolas, sentado em jangada ou no puxado de pau a pique, o folclorista pertence aos quadros. Na maior parte das fotos, olha para a câmera, integrando-se na composição com a diferença do terno e gravata e da pose contida. Explora-se aqui a relação especular entre folcloristas e folclore, tão bem sublinhada no discurso relatório de Teu Brandão sobre essa festa. Em outras imagens, porém, olha os objetos, sugerindo separação e distância na continuidade das formas. A observação se redefine como admiração. Essa dupla aproximação como ator e observador entusiasmado distingue o lugar recriado como bandeira e conquista simbólica, reencantando-o como o retrato nacional. Cecília Meirelles, em seu discurso sobre a exposição, retoma a ideia do retrato, do folclore como retrato do homem, estou citando, com todas as expressões de humanidade, suscitando uma contemplação em profundidade do nosso fundo mágico. A narrativa construída das fotografias nos cadernos recobre detidamente o discurso dominante em circulação no movimento, especialmente o de Renato Almeida, com sua verve patriótica, sua diplomacia infatigável e sua crença no folclore como disciplina do amor. É pelas legendas que o Luiz Rodolfo fabrica pontes com a sua análise crítica, por vezes subvertendo-a. A última imagem da série mostra os grandes articuladores nacional do movimento. Renato Almeida, sempre ele, e Edson Carneiro. Aplaudem com gosto alguma decisão, missão ou projeto, em uma sessão ordinária do Conselho Nacional de 1961, no Palácio de Cultura. A legenda de Luiz Rodolfo diz: num momento de descontração. Ponto. Talvez possamos aqui transferir essas palmas para o trabalho tão fecundo e instigante de Luiz Rodolfo da Paixão Vilhena.
se emociona profundamente, né? Porque foi tudo muito compartilhado. E eu chamei aqui o que eu vou falar para vocês de por uma antropologia dos estudos de folclore. Né? Uma alegria para mim também estar aqui, né? Entre todos nós. Eu não vou começar desde o começo da minha história com o Luiz Rodolfo para não falar demais. Vou começar já de um ponto de interrupção e da continuação disso, né? A pesquisa, os estudos de folclore na Constituição das Ciências Sociais no Brasil começou no início de 1987. Ela estava sob minha coordenação. Ela teve desde o primeiro momento o apoio efetivo e intelectual do Gilberto Velho, né, que foi fundamental para acreditar nesse projeto. A gente conseguiu o apoio da FINEP, onde a Madalena Diegues, filha do Manuel Diegues Júnior, estava, então ela também valorizou muito isso. E a gente teve também a minha querida colega Lúcia Lippe como supervisora, consultora da nossa pesquisa, né? Éramos um grupo de jovens, né? E a gente precisava de alguém que nos desse a legitimidade. E Madalena nos trouxe a Lúcia Lippe, né? Então foi um momento assim, muito bom, de muita descoberta, né? Enfim. E Luiz Rodolfo entrou nessa pesquisa substituindo a Silvana Micelli, que ficou um ano e saiu, trabalhava na FINEP e voltou para trabalhar na FINEP, e entrou Luiz Rodolfo. Essa pesquisa foi interrompida em 1989. Eu continuei no folclore até o final de 93. E eu havia defendido meu doutorado em março de 93 e ingressei na UFRJ em janeiro de 94. Nesse interim, Luiz Rodolfo veio para a PUC e foi para a UERJ. Nossos locais de trabalho se separaram, mas não nossa amizade e nosso convívio intelectual. E nos reencontrávamos no doutorado. Eu tinha reaberto o doutorado no segundo semestre de 89, com o tema do carnaval, e minha turma de doutorado ficou sendo Irmã, Luiz Rodolfo, Marco Antônio, né? Meus colegas de referência, o Mário Teixeira Pinto, enfim, era uma turma muito legal, né? E foi muito bom esse momento. O Luiz Rodolfo continuava meu colega de doutorado, e foi com imensa, já tinha redefinido o tema da minha pesquisa para o carnaval, e foi com imensa alegria que em algum momento do ano de 90 a 91, recebi, as pessoas já falaram da delicadeza do Luiz Rodolfo, eu recebi a delicada pergunta dele, num belo dia, no próprio INF, se eu teria alguma objeção a fazer se ele modificasse o tema de seu doutorado, com Gilberto Velho, que era sobre oralidade escrita, para a segunda etapa daquilo que havíamos idealizado na pesquisa interrompida, a atuação no movimento folclórico brasileiro e, claro, o impacto disso na Constituição das Ciências Sociais, né, no país. Desse modo, bom, o resultado disso a gente já sabe, né, a tese, o prêmio e esse precioso livro, né, que a Lídia trouxe tão bem e a Marta também, né, o impacto desse livro nas nossas respectivas áreas de interesse, né. Então, desse modo, o tema do movimento folclórico e dos estudos de folclore, de modo geral, ficou na minha cabeça aos bons cuidados de Luiz Rodolfo. Creio que ele defendeu sua tese em abril de 95, ganhou o prêmio. Depois que ele morreu, em 97, além da dor da sua falta, havia a dor do reencontro constante nos caminhos de minhas pesquisas, com as suas ideias e com as nossas conversas. Na pesquisa que eu iniciei logo que entrei para a universidade, sobre os estudos de comunidade e ciências sociais, tendo como fio condutor o sociólogo Horaci Nogueira, eu guardara muito do espírito da pesquisa dos estudos de folclore anterior. E a gente encontrou um acolhimento fundamental disso tudo no grupo de pensamento social brasileiro, né? Foi realmente um apoio fundamental. O espírito das categorias nativas e da sociologia compreensiva, né? Ou seja, o desejo de compreender os intelectuais, os debates e ações de uma época em seus próprios termos. E de, quem sabe,
sabe, modificar uma maneira, por vezes muito limitante, de ver as coisas passadas. Mas foi na pesquisa do Bumbá de Parintins, Amazonas, graças também à pesquisa de bons alunos no mestrado e no doutorado, muitos deles hoje meus colegas e aqui presentes, né, Joana, Renata, Osvaldo, Mesalas, Ana, Bárbara, né? Foi no contato com os alunos, né? Os alunos são fundamentais para a gente, né? Que eu pude integrar mais plenamente minhas conversas com Luiz Rodolfo ao que eu chamo de uma antropologia dos estudos de folclore, que implica em reconhecer plenamente e criticamente os estudos de folclore como uma das vertentes formadoras da antropologia brasileira, das ciências sociais brasileiras, mas muito especialmente da antropologia brasileira, pela dimensão etnográfica que esses estudos trazem, né? Eles compartilham a tradição etnográfica de pesquisa, né? Então eu vou trazer o meu caso com o boi como exemplo, né? Como um processo dessa antropologia dos estudos de folclore, né? Em que se junta o interesse pela maneira como o folclore foi estudado com a compreensão de um processo cultural vivo contemporâneo, né? Como é que essas duas coisas se juntaram para mim. O Bumbá de Parintins, Amazonas, é uma forma espetacular e contemporânea das muitas variantes do folguedo, do Bumba Meu Boi, encontradas no país. Folguedo é uma categoria dos folcloristas. Ele é um dos temas diletos dos estudiosos de folclore desde o século XIX, e qualquer pessoa que trabalhe com esse Bumba, né, vai se relacionar com uma nobre linhagem de folcloristas que escreveram a seu respeito desde o XIX. Luiz Rodolfo, no seu capítulo 4, Identificações da Brasilidade. Do ponto de vista conceitual, como formas expressivas e agregados de ações simbólicas, os folguedos integram decididamente os estudos de rituais e performances, um fértil campo de interesse na antropologia contemporânea. Entretanto, para abordá-los com proveito, é preciso dialogar plena e criticamente com os estudos de folclore. Ora, entre os folguedos, o Bumba Meu Boi sempre ganhou muita atenção e foi tema dileto e sintomático de um dos gigantes do panteão folclórico modernista do país, Mário de Andrade, que o categorizou como a mais exemplar, complexa e estranha de nossas danças dramáticas. A cultura popular, como sabemos, é uma arena de encontro entre agentes socioculturais muito heterogêneos, um lugar de muitas mediações, né? A gente falou bastante disso de manhã, que se articulam e rearticulam num processo vivo de muitas camadas de sentido. Bakhtin disse isso há muito tempo, Peter Burke, né, refraseou com muita propriedade isso, mas saber uma coisa intelectualmente é muito diferente de experimentá-la na aventura de uma pesquisa etnográfica. A pesquisa de Luciano Carvalho somou-se aqui a minha própria inquietação, uma pesquisa sobre o Bumba Meu Boi no Maranhão, especialmente o personagem de um pai Francisco, seu Betinho, do boi de Zabumba, uma das vertentes do boi maranhense, somou-se aqui a minha própria inquietação com a definição recorrente nos estudos de folclore do folguedo do Bumba Meu Boi como um alto popular. O que significava isso? Em grande parte da bibliografia disponível, a explicação do folguedo do boi consistia na narração da conhecida trama de morte e ressurreição de um boi precioso, que seria supostamente encenada no folguedo do boi. Uma espécie de trama-elo entre as muitas variantes do folguedo encontradas país afora. Eu tenho que resumir a história, vocês me perdoem se vocês já ouviram muitas vezes, mas é preciso torná-la viva. Um rico fazendeiro presenteia sua linda filha, Sinhazinha da Fazenda,
com um belo, potente touro, boi, entregue aos cuidados de seu leal vaqueiro, pai Francisco, cuja esposa, mãe Catirina, grávida, deseja justamente comer a língua do boi precioso. Essa história é poderosíssima. Pai Francisco, dilacerado entre duas lealdades, opta pela saúde de seu rebento. E isso é muito significado aí embutido, né? E cedendo aos desejos da mulher, mata o boi. O amo descobre, os índios saem à sua caça e trazem Pai Francisco à presença do amo. Pai Francisco pede clemência e o amo concede, desde que o boi ressuscite. Um padre, um médico tentam em vão e a proeza é finalmente obtida por um pajé curandeiro e todos celebram em festa. Isso tem muitas variantes, mas esse é o meu rápido resumo. Entretanto, a essa definição do Bumba como encenação do suposto alto, se seguia inevitavelmente a constatação da inexistência desse alto, em sua forma idealizada, e o inevitável diagnóstico da desagregação e da perda irreparável da cultura popular. Já em 1916, Arthur Azevedo era eloquente. Ele diz: é mesmo provável que o Bumba Meu Boi, na forma primitiva, fosse um alto, com todas as regras do gênero, composto por algum poeta do povo. Hoje, é simples folguedo, sem significação alguma, exibindo vários personagens cujas funções não estão logicamente determinadas. Mas não era apenas isso. Quanto mais eu lia, mais constatava que aparentemente nunca ninguém tinha visto o tal alto. A não ser em duas situações muito peculiares. Ou em encenações parafolclóricas, e você não resiste a fazer, a remeter que o Mário de Andrade viu pela primeira vez um Bumba Meu Boi numa encenação parafolclórica depois das conferências do Afonso Arino no Teatro Municipal. Né? Eu acho que isso assim, é uma coisa muito impressionante. Né? Encenado, e quem ia encenar era parafolclórico mesmo. Né? Quer dizer, era pessoal da elite paulistana que estava representando e encenando aqueles supostas as expressões populares no final da série de conferências do Afonso Arinos, isso em 1915. Né? Ou então, onde é que esse alto também aparecia muito claramente? Na imaginação dos relatos de memória. E aqui, como o relato do senhor Casemiro Anastácio Avelar, um brincante do Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, que endereçou uma narrativa, uma descrição do alto a Renato Almeida e Edson Carneiro, em 1950, que haviam solicitado uma coleta por carta, né, a pessoas, e o senhor Casimiro relata, isso está publicado no livro de Edson Carneiro, eu vou dizer só o comecinho que ele escreve. Eu conto a história do Bumba Meu Boi, assim como meu avô, José Ponciano Avelar, sempre me explicava, na base de uma história, que o Bumba Meu Boi foi iniciado no sertão do Ceará, quando havia escravidão. Esse caso do senhor Casimiro é muito esclarecedor, porque o senhor Casimiro se refere a uma história contada por seu avô, que aludia a um suposto início do Bumba Meu Boi. E essa história nos chega transposta em uma narrativa escrita e enviada a Renato Almeida e Edson Carneiro a pedidos sem contato e interlocução diretos do pesquisador com o assunto nem com o informante. Ora, os primeiros registros do boi no país são da primeira metade do século XIX. São descrições ou das correrias do Bumba Meu Boi, como uma que se encontra acerca no São João e São Luís do Maranhão, em 1829, um registro quase que policial, né, as correrias do boi, ou de encenações dançadas e cantadas em torno da morte e ressurreição do artefato bailante, tal como as de Javier Lallemant, em 1859, ou a do mal-humorado carapuceiro, em 1840, no Recife, né? Que nomeia aquilo com um monte de disparate. Ou seja,
A recorrência da categorização do boi, do Bumba Meu Boi, como encenação de um alto, aparece mais tarde. E, sobretudo, no recolhimento de narrativas do alto, e ocorre nitidamente na esteira do afã colecionista e etnográfico fomentado pelo movimento folclórico brasileiro. Essas narrativas transitam claramente entre o regime de oralidade, característico dos circuitos mais tradicionais do folclore, para o regime da escrita, trazido pelos novos padrões de registro e pesquisa mais sistemático dos fatos populares buscados pelos folcloristas. Tudo indica, esse é o meu ponto, que a natureza do tal alto é, sobretudo, a de uma narrativa acerca de uma suposta origem, narrativa dramática, certamente, mas narrativa, não necessariamente ação ou encenação. Performances narrativas de natureza cômica, encenadas ou não, no contexto junino da brincadeira do boi, integram o Bumba Meu Boi. E o trabalho da Luciana Carvalho, com seu Betinho e com os palhaceiros de Minizal, ilustrou isso exemplarmente. É um precioso conjunto de narrativas cômicas que não necessariamente tem como tema mostra a ressurreição do boi. Tem a da mulher que traiu o marido, tem a do sujeito que desafia a morte, tem o do bandido que entra na casa das pessoas. Enfim, as narrativas cômicas que são encenadas, né, nesses bois de Minizal é um universo imenso e criativo. Entre elas existe aquela que eles falam, essa é a da origem. Que o seu Betinho falava, essa história é a história da origem, mas ele mesmo inventa inúmeras outras para serem encenadas e não são necessariamente encenadas, elas podem existir como performances narrativas da própria pessoa, contando aquela história que ela idealizou. São encenadas ou não. Então, nesse caso, quer dizer, o conjunto de narrativas é muito mais amplo e mais variado do que as chamadas narrativas da origem. É preciso, então, reconceituar o alto como narrativas da origem, ou seja, relatos míticos que aludem a um começo cujos termos configuram um ativo sistema de relações, que é sempre acionado, sempre que narradas ou escutadas por nós. Mitos, no sentido levi-straussiano do conceito, que no contexto festivo da brincadeira do boi, instauram a temporalidade especial do rito, em que um grupo de brincantes retoma e recria a continuidade com seu próprio passado a cada nova brincadeira. Esse caso do boi sugere um novo horizonte para a compreensão dos folguedos e dos processos culturais populares de modo geral. A brincadeira do boi foi e é capaz de suscitar inúmeras narrativas. Desse conjunto muito amplo, que jamais conheceremos integralmente, creio, isso é uma hipótese, né, especulativa, mas eu acredito que plausível, creio que aos poucos foram se destacando aquelas narrativas ditas do alto, seja por serem narrativas dos próprios brincantes, como a do avô do senhor Casimiro, que conta a história da origem, que é da escravidão, né? Então, são narrativas dos próprios brincantes acerca da origem mítica do folguedo, como pelo interesse devotado a elas pelos estudiosos de folclore, que em meados do século XIX as fixaram em registros escritos. Elas são narrativas míticas no sentido pleno da ideia de mito, né, que vão de mitização, né, elas vão se criando e se renovando à medida que são contadas. Né. Esse boi, não importa por quem, né, se é pelo folclorista ou se é pelo brincante, né, integra o mito no seu processo de vida, né, que existe na medida em que é narrado. Esse boi, assim revisitado, permite que nos libertemos da suposição de que os fatos populares permaneceram ou deveriam ter permanecido tal e qual existiam no passado.
a tal ilusão do arcaísmo, que é tão recorrente nos estudos da cultura popular e que se deve lidar muito com isso, né? E nós todos, né? Esse boi tão precioso, que sempre morre e ressuscita, insistindo em reagregar e sempre redefinir o grupo em sua volta, vira pura fonte de expressões simbólicas e artísticas plenas, reunidas num processo ritual tão vivo como as ideias de Luiz Rodolfo revividas entre nós. É isso. Obrigada.